agora nós vamos falar sobre o desenvolvimento das áreas de cultivo no Brasil, principalmente a soja. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora pela internet com o analista da Geosys, Felipe Reis, que participa aqui do programa conosco nesta tarde de quarta-feira, começo de tarde de quarta-feira. Felipe, como é que vem o desenvolvimento da cultura da soja que está no campo, principalmente relacionado aos fatores climáticos neste momento no Brasil? Centro-Sul tem recebido mais chuvas, um maior volume. Como é que isso tem influenciado aí o desempenho? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Sempre um prazer participar do programa com vocês. Bom, vamos lá. Outubro, vamos fazer um fechamento do outubro, mesmo ainda faltando 3, 4 dias para o final. Quando a gente fala das chuvas mensais, da chuva mensal em outubro, apenas Mato Grosso recebeu um volume um pouco abaixo da média, pelo menos por enquanto, quando a gente faz o acumulado do dia 1º até o dia 27 de outubro, mas permitiu já foram quantidades que permitiram a semeadura da soja no estado. Inclusive no Paraná, região oeste e sudeste ali do Mato Grosso do Sul, tivemos fortes chuvas, o que foram inclusive prejudiciais para o Paraná, para as lavouras de trigo que ainda não foram colhidas e para quem plantou a soja aí já no início de outubro, encharcou o terreno, né, vamos dizer assim. A umidade do solo hoje está acima da média, praticamente todas as zonas da soja, aí, todo o centro-oeste e boa parte do sul. Apenas o Rio Grande do Sul está com a umidade do solo abaixo da média. Ainda não é um problema, que a gente está no início do ciclo, mas caso essa seca se prolongue no Rio Grande do Sul, no extremo do sul do país, isso pode diminuir o potencial produtivo da soja e do milho de primeira safra no estado. Mas ainda tem muita coisa para acontecer. Quando a gente olha a umidade do solo, a atenção maior está para a Argentina, onde tem uma seca um pouco mais intensa do que no Brasil, e eles estão com trigo, cevada, já plantando o milho. Então a atenção hoje para a seca é um pouquinho mais para a Argentina. Brasil, o que nós olhamos para os próximos dias, nós trabalhamos com dois modelos. O modelo europeu aponta baixa precipitação ainda para o sul do país, Mato Grosso do Sul também, o que para Paraná e Mato Grosso do Sul vai permitir aí o avanço das operações de campo, seja colheita de trigo, plantio de soja, e a umidade do solo vai continuar acima da média por causa da alta precipitação nas últimas semanas, certo? Para Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e parte de São Paulo, as chuvas devem continuar acima da média nesses estados, pelo menos boa parte. Nós sabemos que parte do Mato Grosso, ali região de Comodoro, Cáceres, choveu um pouquinho abaixo da média, a umidade do solo nessa região está um pouquinho abaixo, deve ter chuvas para os próximos dias de acordo com o modelo europeu. O modelo americano está um pouquinho mais pessimista. Vamos acompanhar como serão os primeiros dias de novembro. Né? Mas de uma maneira geral, mesmo nas regiões onde a precipitação ou onde as condições não estão tão favoráveis, nós podemos falar que estão melhores do que no ano anterior. Felipe, hoje você falou que as condições são melhores do que o último ano, mesmo com uma chuva bem mais expressiva do que nós tínhamos na campanha passada, nesta mesma época, nós temos um cenário de lavoura de semeadura mais adiantado. Pensando no fenômeno Laninha, e principalmente a região centro-sul do Brasil, que é a maior produtora de soja do país, o que nós podemos esperar aí, pensando nesses próximos meses, em relação ao fenômeno e às chuvas que ela traz ou não para essas áreas produtoras? Bom, Fabiano, é comum que o Laninha ele dure mais do que 6 meses, 8 meses, um ano. O contrário do El Niño, tem um forte impacto, mas num curto espaço de tempo. Tá? Nós podemos ter um Laninha, como são as previsões do governo dos Estados Unidos, mas esse Laninha deve ter uma intensidade menor, o impacto dele deve ser menor este ano do que no ano anterior. Ainda há uma certa discussão quando se fala se nós teremos Laninha ou não, mesmo para o fim do ano, apesar da proximidade com novembro, com dezembro,
mas se tivermos, ele não deve ter um impacto como teve no ano passado. Caso a gente tenha de fato um laninha, nós devemos ter um baixo volume de chuvas no Rio Grande do Sul. Essas são as previsões para 30, 60 dias. Lembrando que as previsões de longo prazo, 30, 60 dias ou mais, elas vão sendo ajustadas com o tempo, por isso que nós trabalhamos com uma previsão climática mais curta, porque a acertabilidade, a eficácia é bem maior, certo? Mas ainda a preocupação com a laninha, ela não deve criar, não deve ter um impacto tão grande no potencial produtivo como teve no ano passado. A preocupação ainda é pequena com a laninha, mas caso nós tenhamos, deve ficar um pouco mais restringido ao Rio Grande do Sul.